Algumas pessoas procuram emagrecer utilizando métodos além das dietas convencionais e da prática de exercícios físicos. Só que, infelizmente, o uso de medicamentos com hormônios da tireoide, com o intuito de emagrecimento, está crescendo cada dia mais. Esses hormônios são responsáveis pelo metabolismo humano e são essenciais para manter a qualidade da vida. Portanto, o uso de hormônios tireoidianos em excesso, sem prescrição médica, exatamente podem ser prejudiciais à saúde e causar sintomas como insônia, desidratação e taquicardia. Bom, eu vou parar de falar porque tem alguém mais gabaritado aqui do meu lado para falar um pouco mais a respeito desse assunto que é muito importante, a importância da glândula da tireoide e de um metabolismo equilibrado. Estou aqui ao lado da endocrinologista Rosália Padovani. Doutora, muito boa tarde, prazer tê-la mais uma vez aqui com a gente. Prazer é todo meu estar aqui com vocês novamente. Isso é um absurdo, não é? É, com certeza. Isso já vem há muito tempo, isso vem acontecendo, né? E atualmente, com a liberação dos anfetamínicos pela Anvisa, parece que a situação está um pouco fugindo de controle. Esse tipo de medicamento não foi proibido, esse medicamento à base de hormônio de tireoide? Os hormônios tireoidianos, eles existem e eles são, para algumas pessoas, eles são necessários. Então, as pessoas que têm uma disfunção da glândula tireoidiana ou as pessoas que foram submetidas à tireoidectomia precisam dos hormônios tireoidianos. Elas deixam de produzir o hormônio tireoidiano, então elas precisam receber o hormônio exógeno. Então, por isso, eles existem e podem ser adquiridos na forma de hormônios sintéticos, são os homêros sintéticos, ou na forma de análogos. O problema é que, sabendo que os hormônios tireoidianos, eles mexem no metabolismo, podendo assim aumentar o metabolismo se usados de forma exagerada, algumas pessoas acabam utilizando esses hormônios a fim de emagrecimento. E isso é muito ruim, porque pode levar a uma indução de um hipertireoidismo, com sintomas como taquicardia, desidratação, até psicose, arritmia cardíaca, podendo levar a infarto e, em último caso, até morte. Então, esse uso abusivo e desordenado que é realmente o grande problema. Doutora Rosália, mas esse tipo de medicamento é vendido sem prescrição médica? Sim, porque, na verdade, o uso dos hormônios tireoidianos, ele é recomendado em determinadas situações. Então, as pessoas que fazem uso de longa data e já estão acostumados com aquele hormônio, com aquela dosagem, acabam indo na farmácia e adquirindo, até mesmo sem receita médica. O problema são as pessoas que adquirem esse hormônio a fim de emagrecimento, para o emagrecimento. Agora uma pergunta, emagrece mesmo? Se usados em grande quantidade, se usado numa dose acima do recomendado, ele pode levar ao emagrecimento, às custas de efeitos colaterais, como que eu falei. O principal, a arritmia cardíaca, que pode levar até óbito. E ele pode ter um prejuízo, inclusive, da função normal da produção do hormônio tireoidiano, ele que tem uma função normal dentro do seu organismo? Então, para entender isso, é importante a gente entender como funciona a produção de hormônio tireoidiano. Então, o hipotálamo, ele manda o estímulo para a hipófise e a hipófise manda o estímulo para a tireoide para que ela produza o hormônio tireoidiano. Esse hormônio tireoidiano, por sua vez, ele vai fazer um feedback negativo, ou seja, ele vai agir lá no nosso sistema nervoso central, dizendo agora não precisa mais produzir, porque já tem uma quantidade adequada circulando. Quando a gente começa a receber hormônio exógeno, ou seja, tomar uma quantidade excessiva de hormônio tireoidiano, o sistema nervoso, o hipotálamo, a hipófise, eles são suprimidos. Então, eles deixam de mandar o estímulo para a tireoide e a tireoide deixa de produzir. Então, a pessoa começa a ficar vivendo à base desses hormônios exógenos. E muitas vezes estão numa quantidade acima do recomendado, ou às vezes até abaixo. Quem usa esse hormônio para emagrecer usa grandes quantidades de hormônio. Então, é aí que está o grande problema. E quando a pessoa utiliza esse tipo de hormônio, ela continua, não sei, a senhora já deve ter acompanhado isso no seu consultório, a utilização errada desse tipo de medicamento. Ela acaba emagrecendo por conta do remédio ou ela também está fazendo junto um regime, fazendo algum acompanhamento nutricional? Normalmente as pessoas que partem para esse tipo de uso de medicação que não são recomendadas são aquelas pessoas que querem um emagrecimento rápido, que não estão dispostas à mudança do estilo de vida, a realização de atividade física, então elas querem um milagre, né? Então por isso acabam optando por esse tipo de conduto, que não é o recomendado. E existe um milagre para isso, não?
para o emagrecimento? Olha, até hoje eu não sei, eu não conheço. Realmente é a mudança do estilo de vida, dieta e atividade física. Bom, um dos fatores eram as anfetaminas, né? Sim, os anfetamínicos, que são medicações utilizadas para a perda de peso, eles foram proibidos pela Anvisa em 2011 e recentemente foram novamente liberados para uso na obesidade, desde que bem indicados. Então, são medicações, a Abeso, ela concorda com o uso dessa medicação desde que bem indicada. E alguns pacientes acabam realmente se beneficiando disso. São medicações que têm um custo baixo e podem ser usadas, por exemplo, no sistema de saúde, no SUS, né, onde as pessoas não têm muito condições de comprar essas medicações caras e às vezes podem se beneficiar do uso desse tipo de medicação. Bom, só para encerrar essa linha, que eu queria entrar numa outra ocasião também nesse assunto, não tomar esses remédios à base de hormônios tiroidianos, né? Exato. E mesmo prestar atenção, porque às vezes você encontra na internet propaganda sobre as fórmulas milagrosas emagrecedoras. E as pessoas não sabem o que contém dentro desses comprimidos e acabam adquirindo e até chegam a perder peso, sem saber que dentro dessas cápsulas existem os hormônios tiroidianos. Então elas até perdem peso, mas correndo o risco de ter complicações para a saúde e até risco de arritmia e morte. Bom, estudos sobre perda de peso, sobre como perder peso, enfim, aparecem todos os dias na internet. Como é que a pessoa pode perder peso e não ganhar novamente? O que ela deve fazer para que ela consiga ter essa manutenção? Esse é o grande problema. Eu digo no consultório que quando eu atinjo um sucesso em relação à perda de peso, é quando esse paciente consegue perder e depois manter. Porque perder, de certa forma, é fácil. Porque durante o período curto, a pessoa ela consegue fazer atividade física, tomar, às vezes, alguma medicação que acelere o metabolismo, ou que mesmo a anorexígena, que tira o apetite, e, portanto, ela consegue perder peso. O problema é depois como manter. Por isso é importante a realização de atividade física. Então, não só a dieta, mas a atividade física. Por quê? Porque com isso a pessoa consegue aumentar a massa magra, o percentual de músculo, e aí com isso ela consegue ter um metabolismo basal um pouquinho aumentado e assim não ganhar peso tão rapidamente depois. Mas é óbvio que o consumo de frutas, vegetais, é muito importante, alimentos integrais, isso tudo vai ajudar a manutenção do peso. Mas no início do exercício físico vai se ganhar um pouco de peso também, não vai? Isso é motivo até de confusão dos pacientes, porque quando a gente inicia um processo de atividade física, existe um ganho de massa magra, e esse ganho de massa magra, obviamente, vai levar, ele pesa mais do que a gordura, o músculo pesa mais que a gordura, então às vezes os pacientes acabam ganhando um pouquinho de peso. Para você saber se você está ganhando peso à base de massa magra ou de gordura, existe um exame, que é a bioimpedância, que ela pode ser realizada nos laboratórios, por exemplo, em aparelhos como o DEXA, que são o exame que é considerado gold standard, ou nos consultórios com aparelhos simples que alguns médicos oferecem, onde você consegue daí saber se esse peso ele está quanto por cento em massa magra e quanto por cento em massa gorda. Então, os pacientes que começam a dieta e começam a fazer exercício, você consegue observar um aumento desse percentual de massa magra. Ou seja, o bom mesmo é fazer sempre um acompanhamento com um profissional de saúde, né? Sim, com certeza. Não há como escapar dessa situação, porque muita gente tenta exatamente, vai no site, ali vê aquele comprimidinho ali que vai causar um milagre, começa a tomar, emagrece, mas dali a pouco ganha peso novamente e vai procurar outro. Exatamente. A forma mais fácil é sempre que as pessoas buscam, né? Doutora, a questão mais ou menos de um mês, saiu um estudo de que o carboidrato é um perigo para a saúde. Geralmente é o risco. Existe um programa de emagrecimento à base de carboidrato. Sem carboidrato, né? Eu vi uma base de carboidrato. A base de carboidrato. Então, o carboidrato, ele é energia, né? Quando você faz uma dieta sem carboidrato, que são as dietas proteicas, o mecanismo que você utiliza é a cetogênese. Então, sem carboidrato, o organismo ele entra em cetose e ele começa a aumentar a lipólise, com isso existe a perda de peso.
Nessas dietas você não precisa muito controlar a caloria, porque a partir do momento que você entra em cetose, você começa a perder peso. Então, várias dietas proteicas, Salt Beat, Atkins, Pronocal, Diet Cal, várias outras que estão na moda. Quando você ingere carboidrato, você obrigatoriamente tem que controlar a caloria, porque o carboidrato ele é energia, né? Então você tem que controlar a caloria do alimento. Então é importante você saber quanto é o seu gasto diário, seu metabolismo basal, o quanto você gasta em atividade física para você controlar daí o seu consumo. E daí você entra naquela balancinha onde necessariamente você vai ter que gastar mais do que você vai ter que ingerir. Então, o carboidrato, ele realmente é prejudicial. Até nessa pesquisa, doutora, dizia que ele era muito mais prejudicial, muito mais mortal, às vezes, do que uma doença cardíaca. Na verdade, o carboidrato, ele não é maléfico. Às vezes, ele é até necessário, né? Ele é, como eu estou dizendo, ele é energia. Então, às vezes, a gente precisa de energia para realizar, por exemplo, uma atividade física mais intensa. O uso abusivo, excessivo, é que realmente é o problema. E o carboidrato está em vários lugares, alimentos, né? E aí você pode consumir tanto carboidrato complexo, das frutas, do leite, do iogurte, quanto o simples. Aí o mais interessante seria consumir o carboidrato que tem um nutriente por trás, que seriam, por exemplo, o carboidrato que existe na fruta, a frutose. Bom, só para a gente encerrar, doutora Rosália Padovani, o ideal, então, no emagrecimento é não buscar fórmulas mágicas, procurar um especialista na área da saúde e aí sim começar ali um processo em que ele vai emagrecer com qualidade. Com certeza. É a melhor forma. Esse é o correto. Esse é o correto. Doutora Rosália, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Obrigada a você. Bom, a gente segue aqui tratando dos principais assuntos do Brasil e do mundo no Band News. Você acompanha agora, a gente conversou exatamente sobre emagrecimento, porque muita gente procura exatamente o fato de que vai ali na internet, busca uma informação que nem sempre é avalizada pelos profissionais de saúde, e aí você pode ter sérias consequências exatamente para você no decorrer da sua vida.